Visão das promessas. Sabendo quem Deus é e o que já fez no meio do seu povo e o que prometeu, o coração se enche da certeza daquilo que os olhos físicos ainda não contemplaram. Mas o coração sabe porque fiel é Deus, tanto no prometer quanto no cumprir. Josué e Caleb se veem em Deus, aliançados com ele e, portanto, dispostos a serem os canais através dos quais a conquista se daria. E Josué, filho de Nun, Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Números 14, do 6 ao 9, grifos da autora. Visão dos sentidos. Os outros 10 espias são possuídos pela visão dos sentidos, daquilo que se vê, que se apalpa. Enquanto o foco dos 2 está em Deus e suas promessas no reino espiritual, a dos 10 está nas circunstâncias, no visível, no tangível, no reino da matéria. Assim também o éramos aos nossos olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Números 13, 33. Quem lhes disse que eles eram vistos como gafanhotos? Eles mesmos. Por quê? Pelo fato de que viam a si mesmo como gafanhotos. Mas por qual motivo? Crise de identidade, motivada pelo foco errado da visão. Esqueceram-se de quem eram em Deus e se fixaram em quem era o inimigo. Falharam em assumir sua nova identidade, sua real identidade. Quem de fato eram eles? Primeiramente eram escravos, nasceram como escravos, viveram como escravos, foram explorados como escravos. Porém, Deus os libertou com mão forte e fez-los uma nação de homens livres e poderosos no Senhor, herdeiros das promessas, revestidos de autoridade e habilidade divina para destruir todos os inimigos que porventura se levantassem contra eles. O Altíssimo mesmo ia adiante do seu povo para levá-lo à plena posse da terra e de todas as boas promessas que lhes foram feitas. Ninguém os poderia resistir. A esmagadora derrota infligida a Faraó e seu exército era a garantia de que o povo escolhido por Deus estava destinado a triunfar. Não apenas em uma batalha, mas em todas elas. Aos olhos de Deus, aquele era o seu povo, em armas e em marcha, filhos da aliança, herdeiros das promessas, portador de suas revelações divinas, por meio de quem toda a terra seria abençoada, um povo vencedor. Manifestação da crise. Apesar, porém, de toda essa realidade em Deus, deparamos-nos agora com um povo assombrado, perplexo, que olha para dentro de si e nada mais vê que gafanhotos impotentes num deserto abrasador, diante de inimigos poderosos, de quem tem que fugir para salvar suas vidas antes que seja tarde demais. Aqui estão, no limiar das bênçãos, da vitória final e do descanso, no estágio último da caminhada, no momento que Deus escolheu para se estabelecerem dentro de fronteiras seguras, como uma grande e poderosa nação, objeto de louvor na terra. Mas, que tristeza! Fisicamente, por fora, livres, todavia escravos por dentro. Aqui está a raiz do problema. Espiritualmente, eles ainda eram escravos. Dentro de si,
onde toda experiência se cristaliza, eles não descobriram a nova identidade de homens livres, soldados valentes, homens ungidos por Deus para possuir a terra e romper com todos os gigantes que nela houvesse. Resultado: a Bíblia testifica. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. E porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Números 14, 1, 3 e 4. A mentira da crise. Que quadro desolador, meu Deus. Tudo porque falharam em assumir sua nova identidade. Estavam em crise. Crise de identidade. A crise é um espírito maligno que nos leva a ver as coisas por uma perspectiva errada. Ela vem para destruir, castrar a nossa fé. Ela torna as circunstâncias que nos cercam mais reais que as promessas divinas e nos roubam a visão espiritual das coisas. Ela tem o poder de nos amedrontar e paralisar nossos movimentos de fé, porque cresce tanto diante dos nossos olhos que nos impede de ver Deus como Ele é. Impede também de nos vermos como Deus nos vê. A crise mente a respeito de Deus, de nós e das circunstâncias. É um espírito sedutor. Enfeitiçados por ela, dominados pelo que nos cerca e esquecidos de Deus e sua palavra, a próxima visão deturpada será a de nós mesmos. E se nos vemos à luz das crises, das circunstâncias e das ameaças reais ou fictícias, nada mais resta senão a autovisão de gafanhotos. Assim como o gafanhoto não se conquista nada, o destino é perecer no deserto, o resultado final é uma vergonhosa derrota. A crise tem que ser tratada como um inimigo e subjugada com firmeza e autoridade. A raiz da crise. Coloque isto no seu espírito. A raiz das crises de identidade não está nas circunstâncias, está na maneira como vemos a Deus, como vemos as coisas e como nos vemos a nós mesmos. Nosso problema não reside nos outros. Eu sou o meu maior problema. Seu problema é você mesmo. A derrota não depende do que está fora de nós, mas dentro de nós. Deus disse: eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor, com juramento, deu aos vossos pais. Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Deuteronômio 1:8. Mas eles olharam para dentro de si e tiveram medo. Por quê? Porque não sabiam quem eram. Assumiram a identidade de gafanhotos. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, mas ainda estavam convencidos de que essa era a visão que os inimigos tinham deles. E assim também éramos aos seus olhos. Quem lhes deu tal informação? A crise. Toda informação da crise de identidade é falsa. Já vimos quem eram os israelitas aos olhos de Deus. Vejamos agora como os inimigos os viam no relatório de Raabe, a fim de demonstrar a mentira da crise. Bem sei que o Senhor vos deu essa terra e que o pavor que infundis caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus,
amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Josué 2, 9 ao 10. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima, nos céus, e embaixo na terra. Josué 2, 11. Tu és o que tu vês, a visão nos forma. Ninguém vai além de sua própria visão. Pela visão somos guiados, alimentados, impelidos e moldados. A visão estabelece o curso da nossa vida. Por exemplo, alguém se vê como um médico, portanto, orienta todos os seus esforços e estudos para se tornar um médico. Persegue a visão até que ela se materialize. No caso dos espias, temos duas visões. Visão à luz das promessas. Josué e Caleb se veem entrando na terra prometida e devorando seus moradores como se devora um pedaço de pão. Esta visão não se aparta dos seus olhos, mesmo quando a esmagadora maioria tem uma visão oposta. As promessas de Deus, confirmadas com sinais e maravilhas, tomam a visão da vitória mais real que a visão do inimigo. Desde o momento em que Deus enviara Moisés ao Egito com as boas novas de que ele se lembrara das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, e que viera para libertar Israel, seus corações creram na palavra do Senhor. As manifestações sobrenaturais no processo de libertação eram mais do que suficientes para conservar a visão das promessas, como serem esquecidas diante de muralhas e gigantes. Deus não os tinha trazido até ali para ver o seu fim. Ele é um Deus bom. Josué e Caleb só conseguem, portanto, ver o final da jornada à luz das promessas e jamais das circunstâncias.